Gente, essa é a primeira live da NutriSafe, tá? A gente resolveu dar início a essa empreitada aí de lives, meio resistentes, né? Mas a gente entende que é importante. E para passar conhecimento de qualidade também, a gente convidou bastante pessoas e profissionais assim que tem muito a agregar, né? Então, a ideia é que cresça o número de pessoas e a gente consiga passar bastante conhecimento legal. Vale muito a pena ficar até o final, porque ele realmente é uma pessoa, né, o que eu tava falando aqui, uma pessoa profissional sem igual e tem muito a acrescentar, né? E ele foi convidado como o primeiro convidado e a gente está muito feliz aqui de ter ele com a gente para passar. Vocês vão ver a energia incrível e conhecimento, né, informação também, muito importante para esse momento que a gente está vivendo agora, sabe? Estou muito feliz dele ter aceitado, ele estar aqui com a gente. Olá! Oi, Isabela! Tudo bem, Oi, querido? Lorena! Tudo bom? Como é que você está? Obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui. Estava ouvindo você falar aí um pouquinho. Eu tô ótima aqui, tô muito feliz de estar com você como convidado. Tava falando aqui pro pessoal que é a primeira live que a NutriSafe faz, né? A gente demorou um pouquinho para entrar nessa rotina, mas eu acho tão importante a gente ver as pessoas fazerem. Acho tão importante, né, a gente trazer conhecimento de qualidade, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. E a gente conhece tantos profissionais que têm o que dizer, né? Tem coisas boas e para acrescentar para as pessoas que eu falei, não, cara, a gente tem que fazer isso também, sabe? E aí é um prazer ter você como primeiro convidado. Vai ficar na história da NutriSafe. Incrível! Nossa, obrigado por essa honra, é um prazer imenso. Você sabe que eu sou seu fã, você é uma profissional incrível. E esse movimento, né, que as pessoas vêm fazendo, eu, na verdade, comecei esse movimento primeiro de abril, dia da mentira, né? Foram as primeiras lives que a gente começou a fazer. Mas isso me fez me mexer muito, né? Então, além de assistir vários outros colegas e perceber o quanto existiam pessoas fazendo algo e entregando ideias, entregando o que tem de melhor de alguma maneira, dividindo o que tem de melhor e até se fazendo conhecer de alguma forma, mas principalmente não se deixando submergir no desespero, né? E de alguma maneira transformando isso em possibilidade e real. E isso realmente foi incrível. Muito obrigado por, nesse seu movimento, você ter me chamado. É uma honra ter sido o primeiro. Muito Vou feliz falar por que isso. você foi uma pessoa que me inspirou muito a fazer, porque eu vi você se movimentando muito, né? Nas lives e trazendo muita coisa boa. Eu falei, gente, é isso, né? Vamos dividir conhecimento, vamos passar coisa boa, conhecimento de qualidade, né? Informação boa aí para as pessoas. Então, é um prazer ter você aqui. Maravilha. Maravilha. Então, Obrigada, tá? eu sou Márcio Serdella, né? Sou coach para empresários e eu costumo brincar, né, que eu sou coaching fora do normal. E a ideia do fora do normal é justamente por a gente buscar na experiência, na jornada, algumas coisas diferentes. E eu espero que eu possa contribuir com esse tema que é incrível, é fantástico realmente. E trazendo um pouquinho aí do que eu aprendi ao longo desse tempo e como psicopedagogo, né, espero que de alguma forma a gente consiga trazer luz a esse tema e dividir alguns sentimentos e emoções com vocês. Já vou contar logo de cara que À vontade. O palco é seu aqui. a minha inteligência emocional me permite me emocionar. E eu vou me emocionar com vocês aqui em alguns momentos. Tem algumas coisas que aconteceram hoje, inclusive, que não vou ter como não usar aqui com vocês e não vou ter como não demonstrar a minha emoção também nesse momento. Então, e alguns acontecimentos recentes e vários que vocês também estão cientes, né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso tudo. Lorena, muito obrigado. Estou aqui É, para é isso mesmo, é se dividir. apresentar, colocar, fique muito à vontade, tá? Para colocar o que você achar necessário. Confio muito em você, confio muito no seu potencial. E hoje a gente veio falar de um tema que é fundamental e está sendo fundamental
para a gente passar da melhor forma isso tudo que a gente está vivendo, né? Para mim é um grande aprendizado, a gente precisa aprender como ser humano com tudo isso, saber transformar as situações para nosso benefício e benefício do próximo, né? Chegou esse momento, chegou na marra, né? E a gente pode escolher, na minha visão, a gente escolhe, né? A gente tem a escolha de passar bem ou passar mal. Como é que a gente vai buscar isso tudo, né? Então, eu acho que a inteligência emocional nesse momento para o negócio, né? Eu quero voltar aqui para a questão empresarial, de negócio. O que é importante, né? O que é inteligência emocional nesse momento, assim? Como é que você define isso? Como é que você já usou isso na sua vida? Vamos lá. Eu vou colar de Goleman, né? De Daniel Goleman. Inteligência emocional, assim, trazendo o conceito para vocês, mas eu vou trazer a minha visão também. Né? Capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e nossos relacionamentos. Então, essa é uma das definições que a gente tem sobre inteligência emocional. Mas eu queria começar contando um pouquinho para que isso faça sentido. Embora a gente tenha esse viés de falar sobre inteligência emocional nos negócios, até porque é fundamental que a gente saiba o que é isso e como usar de alguma maneira para ter sucesso nos negócios, mas também para que a gente possa desempenhar os mais diversos papéis na vida. E para que a gente introduza isso de alguma maneira, eu preciso contar algo para vocês. Eu preciso contar algumas coisas que estão engavetadas no meu emocional hoje. E aí a gente vai trabalhar sobre isso. Assim, eu preciso contar para vocês que eu tenho um trabalho que eu faço com crianças, né, dentro da minha religião, aí respeitando a religião de todas as pessoas, a gente faz um trabalho de evangelização infantil. Nesse trabalho de evangelização infantil, a gente deu um jeito de continuar a evangelização. A evangelização está funcionando aos sábados e a gente tem tarefas para as mães, usando o Zoom, usando o Meeting, usando as ferramentas que a gente tem na mão. A coisa está acontecendo, que está fluindo, né? As crianças estão participando. E hoje, eu não sei se vocês sabem, eu faço um deslocamento de vez em quando, porque eu tenho duas residências. Eu tenho uma residência em Itaboraí, no Rio de Janeiro, né? E tem uma residência em Angra dos Reis, na Ilha Grande, em Angra dos Reis, mais precisamente. E aqui na Ilha Grande, assim, o meu equilíbrio emocional acontece de maneira muito farta, né? E abundante. E eu vim para cá, porque a ideia era, a gente tinha algumas atividades que tinha que fazer aqui. E chegando, é aqui que eu realizo um dos trabalhos de evangelização. E logo um pouco depois que eu cheguei, eu recebi a seguinte notícia, que um dos participantes da evangelização, né, um dos pequenos companheiros que a gente chama carinhosamente, havia sofrido um acidente e se enforcaram. E um menino de 10 anos de idade, divido com vocês o nomezinho dele, é Ricardo, para quem possa fazer prece. E assim, eu não sei se vocês têm noção, quando a gente se envolve num trabalho de aula, de evangelização, o quanto a gente se envolve com essas crianças. O quanto isso é grandioso, a gente vê a evolução deles, a gente lembrar dos momentos. E quem me deu a notícia foi a minha filha. A minha filha é a Luana é mãe da Luma, a Luana tem 30 anos, é minha sócia. E ela me deu essa notícia aos prantos, da seguinte forma: pai, o Ricardo, o irmão da Pâmela, se suicidou. Né? E eu falei, calma. Aquilo foi como uma bomba para mim. Mas eu falei, calma, vamos ver o que aconteceu. Mas primeiro a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade perante essas pessoas, de energia, seja lá qual for a sua religião, mas a gente tem uma responsabilidade, a gente precisa vibrar alguma coisa boa mesmo nesse momento. Eu falei, calma, vamos ver o que aconteceu. E aí eu me desloquei, aqui na ilha tudo é muito pertinho, tem um posto de saúde, o menino ainda estava saindo do posto ainda agora.
né, que agora à noite, que provavelmente o corpinho dele vai ser levado para Angra, pela Defesa Civil. Nessa confusão, né, tinham 2 amigos também que tinham atestado positivo, que também estavam no posto, que na mesma embarcação estão sendo transportados para Angra, mas enfim, o que eu precisei fazer, deixa eu tirar o meu áudio aqui, porque hoje eu precisei ficar com o áudio ativo, e aí vocês me perdoam. Então, o que eu precisei fazer? Deb, ela tá cortando um pouquinho. Voltou. Tá, eu não sei se fui eu que fiquei sozinho aqui, se caiu aqui, o que aconteceu. Mas, enfim, eu precisei encontrar força de alguma maneira, porque eu sei o quanto, de alguma maneira, aquelas pessoas precisavam de apoio, e aí eu fui para o posto de saúde, estavam lá os amigos da casa que a gente frequenta, estava o pai do menino, né? E aí ele falou, eu não me conformo, e aí algumas ideias vieram na cabeça e eu consegui encontrar palavras para que ele entendesse. Ele é pai adotivo, né? E eu falei, cara, você imagina se você não tivesse trazido ele e a irmã, aonde estaria a irmã dele agora? Então, assim, você trouxe ele e isso aconteceu. Mas imagina se não tivesse todo esse acolhimento e todas essas pessoas que amam o Ricardo como a gente ama. Então, olha o bem que você fez. Não olha para o que está acontecendo de ruim, mas olha para o que está acontecendo de bom. Né? De alguma maneira, aquilo saiu de dentro de mim e naquele momento, o Tião, né, que é o nome desse querido amigo, ele conseguiu retomar forças e fazer o que era necessário fazer. A dor é incomensurável. Mas a gente vai falar de inteligência emocional. Como não falar de tudo que está acontecendo nesse momento? Assim, as vibrações, as energias que estão no ar, que estão pairando sobre todos nós, elas são, de alguma maneira, pesadas. Né? E a gente precisa, de alguma forma, encontrar caminhos para equilibrar isso e para controlar isso. Porque você começou falando uma coisa muito interessante, Lorena, que foi as nossas escolhas. E inteligência emocional está absolutamente e diretamente ligado às escolhas que a gente faz, às respostas que a gente dá às situações que acontecem. Se eu escolho simplesmente sofrer, beleza, eu vou ficar com aquela dor, mas se eu escolho fazer algo para ajudar alguém, mesmo diante da dor que eu estou sentindo, talvez isso aconteça de maneira diferente. Se eu escolho, por exemplo, se alguém passa... Isso aí eu vou falar de coisas do cotidiano e depois vou falar também de negócios, né, que é o nosso inteligência emocional nos negócios. Mas, por exemplo, já aconteceu comigo isso algumas vezes, eu acredito que já tenha acontecido com você. A gente está no carro, né, está dirigindo, hoje em dia a gente está dirigindo um pouco menos, mas a gente está lá no carro e vem um cara e dá uma fechada. A nossa primeira reação é reagir. E a gente, às vezes, pisca o farol, grita, xinga, vai atrás do cara. Imagina que a gente esquece que está colocando a vida do outro e a nossa em risco quando a gente... E eu já fiz isso, tá? Eu já fiz isso. Então, assim... assim, mas eu poderia escolher outra coisa. Eu poderia, ao invés de fazer isso, eu poderia escolher, meu irmão, você deve estar com a cabeça bem fora do ar aí, hein, cara. Pô, vai com Deus, que a sua energia melhore. Vibra para ele a energia e segue em frente, porque a sua energia automaticamente melhora. Né? Então, isso a gente está falando de algumas coisas. Mas, por exemplo, as nossas receitas afundaram nesse período. Né? Não então, tá sendo fácil. Como eu faço? As contas estão chegando. As contas não param de chegar. Elas chegam. E eu preciso fazer escolhas. E essas escolhas é necessário que eu faça usando a inteligência emocional. Que eu faça isso de alguma maneira sentindo. Gente, porque eu não tenho como
voltando aí a essa questão. Inteligência emocional não significa você ter total autocontrole, mas significa você perceber que você pode se descontrolar, que você pode ter reações que não sejam a melhor possível e que todos nós temos, mas que você também pode usar ferramentas, técnicas e artifícios para que você não fique tão desprotegido em alguns momentos, deixando a sua primeira intenção falar de maneira rápida. Então, existem algumas estratégias que a gente pode fazer. Inteligência emocional é algo que pode ser trabalhado, pode ser desenvolvido, e aí, né, as escolhas, voltando à questão do negócio, as contas estão chegando, o que eu faço agora? Primeira coisa que eu preciso fazer é admitir, tá, a coisa não está legal, eu estou sofrendo com isso, está doendo. Tá? Agora, eu preciso encontrar alguma coisa para que eu consiga me manter até certo ponto equilibrado e reagir da maneira adequada. Dar a resposta da maneira adequada. Uma das coisas que ajuda a inteligência emocional é justamente você identificar que sempre existe, e isso é algo que você tem, de alguma maneira, eu faço isso, eu não sei se funciona para vocês, eu não sei se faz sentido para vocês, mas o que eu tenho feito é, primeiro eu imagino, tem saída. Tem saída. Sempre tem, né, Cerbela? Sempre tem. E a outra coisa é que, se a dor está muito grande, e se o desafio está muito grande, tem uma outra também, que eu já até fiz até um vídeo no outro dia, brincando com essa história, que é a história do rei, que é a história dos cartões verdes e vermelhos, que talvez alguns de vocês conheçam. Se não conhecerem, depois eu peço para a Lorena disponibilizar para vocês. Eu fiz um videozinho brincando com essa história, eu fiz uma adaptação, é claro, do meu jeito. E que a ideia do que, se está muito desafiador, vai passar. Mas tem outra história. Se está muito bom, também vai passar. E para que a gente tenha equilíbrio emocional, é preciso que a gente reconheça esses dois momentos. Tanto um momento muito maravilhoso quanto um momento muito desesperador, os dois vão passar. E é justamente isso que vai nos promover, que a gente, essa certeza de que vai passar, que a gente tenha equilíbrio na reação das duas coisas. Tanto do momento, daquilo que está acontecendo, que aparentemente é muito ruim para a gente, tanto no momento em que aquilo que está acontecendo é muito bom para a gente. E aí que entra um pouco da minha forma de ver a questão do equilíbrio emocional. Então, assim, eu vim para Ilha Grande hoje. Hoje aconteceu isso. E é a segunda vez que acontece algo parecido. Uma situação em que pessoas precisavam um pouquinho de mim, precisavam, de alguma maneira, aquilo... eu acabei ajudando as pessoas e hoje aconteceu a mesma coisa. Esse fato tão triste, né? Aí a gente não tem muito como fugir disso. E eu estava aqui. E eu estava aqui com as pessoas que, de alguma maneira, escutaram o que eu falei. Então, assim, a gente sempre tem algo para fazer. E a gente pode sempre escolher algo melhor para fazer. Mas essa escolha do algo melhor, a gente pode falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Deixa a Lorena... Né, Lorena? Eu estou falando muito, senão você sabe que eu falo. Nossa, maravilhoso, eu falo, às vezes... Você viveu uma situação hoje que demandou mesmo inteligência emocional, né? Foi o que você falou para mim mais cedo. Aconteceu um fato muito triste, eu não sabia exatamente o que era, né? Mas você falou, não, às vezes nós vamos fazer... Não era nem o caso de eu te contar algo sobre isso ali, né? Até porque, assim, você... É a sua primeira live e assim... E aí a gente tem que encontrar forças. Não pensem em vocês. E está fácil eu estar aqui conversando sobre isso. Não está. Não está, está doendo. Mas eu tinha uma escolha a fazer. Ou eu estaria aqui, e aí, de alguma maneira, eu poderia estar entregando algo, ou dividindo alguma coisa com outras pessoas, ou eu poderia dizer para a Lorena, pô, hoje não vai dar, não estou bem. Eu tinha direito de fazer essa escolha, não tinha? Claro. Né? Então, assim... Só que
eu escolhi estar aqui. Eu escolhi estar aqui porque eu sei que outras pessoas passam por essas dores e eu sei que outras pessoas precisam entender a importância do equilíbrio emocional para qualquer fase, qualquer coisa na sua vida. Então, eu tinha que encontrar alguma coisa que... E aí eu estou aqui com vocês. E eu costumo usar uma frase que é até meio assim, frase feita e tal, mas ou você tem sucesso, ou você tem desculpas. Ou seja, ou você tem sucesso, ou você tem justificativas. Muito então, verdade. Assim, ou eu estaria aqui, ou eu estaria dando uma desculpa para a Lorena. Lorena, pô, não dá, hoje não estou legal. E aí eu ia dizer para ela, você entende, né? Isso é muito complicado e tal. Eu sempre vou encontrar uma maneira de fugir da situação que eu preciso enfrentar. Inteligência emocional também está aí. E isso você acha que é uma questão do ser humano? Normal, natural do ser humano. Num primeiro momento, a gente vai procurar como é que a gente faz, como é que a gente funciona de alguma maneira. Aí a gente, caminhando aí por um pouquinho da psicologia, me permitam os colegas, né? Eu sou psicopedagogo, não sou psicólogo, mas sou um estudioso, sou pedagogo, psicopedagogo e sou coach, mas caminhando um pouquinho aí pela questão do id, do ego, do superego, né? E a questão do medo, principalmente a questão do medo. Eu gosto de falar um pouco sobre medo, porque o medo, ele existe para proteger a gente. E o medo, ele funciona... Né, Cerbela? O medo está pairando, né, nas nossas vidas, incertezas e tal. E ele funciona, ou seja, lá esses mecanismos do cérebro, eles ficam de alguma maneira, através do medo e através de outros artifícios, eles ficam tentando proteger a gente para que a gente não sofra. Então, por exemplo, eu estou aqui, isso é um desafio. Eu acabei de contar para vocês, não está tranquilo. Eu estou aqui usando o máximo que eu posso para estar conversando com vocês, mas eu estou aqui. Mas o meu cérebro, um pouco antes, ele me disse assim, cara, mas por que você vai fazer isso? Poxa, você vai se expor, esse momento é um momento de talvez você ficar quietinho num canto, fazendo prece. Poxa, faz prece pelo Ricardo, né? E tal, é um momento de você se recolher. Mas eu preferi outra coisa. É importante para mim divulgar o que eu acredito de inteligência emocional. É importante para mim eu participar de um trabalho com uma profissional que eu acredito, que é a Lorena, que está fazendo, que faz um belo trabalho na parte nutricional, que conhece coach, que é coach também, né, Lorena, que eu sei. Então, assim, nós estamos aqui, eu sei que você não fala muito sobre isso, mas é também profissional nesse mesmo setor. Então, era importante para mim estar aqui com você hoje. Tinha significado. Então, eu fiz essa escolha. E eu fiz essa escolha porque, de alguma maneira, eu já tenho alguns artifícios e algumas receitas e técnicas que eu uso para que eu não seja vencido pelo meu descontrole emocional. Né? E aí, essas estratégias, elas são fáceis para todo mundo. Uma é a história do medo. O medo, repara, faz com que a gente deixe de fazer muitas coisas. O medo, ele pode vir fantasiado de outras coisas. Ele pode vir fantasiado de vergonha. Tem alguém envergonhado aí? Se tiver alguém envergonhado aí, levanta a mão. Né? Bota um sinalzinho. Ele pode vir fantasiado de vergonha. Algumas coisas a gente não tem jeito. Mas tem uma colega nossa, eu não sei se você chegou a conhecer lá no nosso grupo de negócios do BNI, eu acho que você chegou depois, que é a Tati Lopes, que ela falou uma frase uma vez muito curiosa, né, que ela trabalha com edição de vídeos sem mistérios, é um excelente profissional também, e ela falou uma frase muito curiosa que me intrigou muito, que vergonha é orgulho gourmet. O que é a tal da vergonha? A vergonha é o medo da gente ser julgado pelos outros. De que os outros julguem. Nossa, o Márcio está participando de uma live, ele está atrás, ele nem pensou. Caramba, mas eu estou aqui. Eu sei que eu estou dando o meu melhor. Eu sei que eu encontrei o melhor que eu podia e eu estou aqui. Então eu vim para cá, apesar do medo, apesar da minha vergonha. Não pensem em vocês que nada disso passou pela minha cabeça, não passa.
Passa porque a gente quer entregar o melhor. Então a vergonha vem, o medo vem, mas a gente tem a escolha. Eu vou ou não vou? Eu faço ou não faço? É isso, Eu né? escolho fazer diferença ou eu escolho simplesmente continuar sendo mais um na multidão? É isso. E desde o início, né, da pandemia, desde quando começou esse movimento todo, teve um boom de medo, né? Um boom, tipo, medo geral, né? O que que vai ser, o que que vai acontecer? A gente nunca passou por isso antes, né? E trazendo para os negócios, a gente viu muito perto da gente, né, Belo? Nossos amigos, empresários, todo mundo, né, ficou meio... Né, acho que foi natural o que aconteceu. A primeira impressão de alguns tipos de negócio, e isso aí é fácil da gente perceber, eu não tenho saída. Meu negócio é um negócio físico, eu tenho que fechar as portas. Então, cara, eu vou falir, eu não tenho o que fazer. Essa é a primeira impressão e a primeira sensação. E aí, nos grupos de negócios, as pessoas, não, se prepara para quando terminar. Essa história do se prepara para quando terminar, isso é um tiro no pé violentíssimo. Porque, lembra, eu não sei se vocês lembram, quando a gente começou essa história, foi lá em março, né? Iníciozinho de março. 8, 2, começaram a acontecer as coisas, depois veio a questão do isolamento um pouco mais adiante. E as pessoas falavam assim, se prepara para quando terminar. Terminou? Como se o relógio tivesse parado, né? Nós estamos em junho. Então, assim, gente, toda vez que acontece algo que está fora do nosso controle, mesmo assim, a gente tem algo para fazer. A gente tem sempre algo para fazer. Existe sempre uma outra forma que a gente não tinha pensado antes. Então, esse primeiro choque do que eu faço agora? Alguns ainda estão neles, tá, Lorena? Eu tenho visto, alguns, inclusive, que participam do processo de coaching comigo, ainda estão nessa coisa da estagnação ou de não optar por muita coisa. Ainda. Mas, cada vez mais as pessoas vão percebendo que ou eu me mexo, ou eu morro, né? Tem até um treinamento que eu desenvolvi agora, que vai vir para o ar agora em junho, no dia 12 de junho, que é pense, crie, exista ou morra. Né? Que é justamente focado nessa história, com ferramentas para que a gente possa reinventar as nossas estratégias de negócio, pensando principalmente nas situações que estão acontecendo com as pessoas. O que as pessoas estão sentindo, o que elas estão vivendo, e como que eu posso usar isso para o meu negócio, para a especialidade que eu tenho, para o que eu faço. Então, assim, tudo que... Repara, eu não teria feito esse treinamento, eu não teria desenvolvido esse novo treinamento, que a gente chama de mentoria, né? Eu não teria desenvolvido todas as ferramentas, já está tudo prontinho. Eu não teria desenvolvido se a gente não estivesse passando por isso aqui. Verdade. Eu não teria feito um monte de lives e não teria com a minha visibilidade lá em cima e com um monte de pessoas me chamando para um monte de coisa se não tivesse acontecido tudo isso que está acontecendo. Repara, eu escolhi me mexer e está funcionando para mim. A gente teve que se mexer, né, de alguma forma, sair da zona de conforto, né? E aí eu estava falando sobre esse... Nesse processo é muito importante. Desculpa, né? Lorena, desculpa. Nada. Vontade. Então, nesse processo que eu estava falando, daquela expectativa, se prepara para quando for passar. Isso é esperança. Esperança. A gente tem que ter esperança. Tem que ter esperança. Mas peraí, esperança em negócios, esperança vem do esperar. Se eu for ficar esperando nos negócios, eu vou falir, meu irmão. Eu vou fechar. Então, Sim. Em negócio, é preciso agir. É preciso ação. Um dia depois do outro. E aí tem uma frase que ela saiu numa das lives, acho que foi na live com o Léo Braga, que você conhece também, e saiu essa frase, né? Que quando a gente tem algo que a gente quer mudar, o que a gente quer alcançar, é preciso agir todos os dias, sem esperança, nem desespero, apenas agir. Agir, ação, né? É muito importante. E assim, sem esperança, por que sem esperança? Porque eu não tenho que agir
esperando que algo vai acontecer de imediato ou num dado momento. Eu tenho que agir porque eu estudei, eu me preparei para aquilo, então eu tenho que fazer. E sem desespero, porque a gente pode... É necessário que a gente seja, nesse momento, flexível, que a gente tenha um outro termo que eu acabei criando aí no meio desse caminho também, que é flexibilidade resiliente. A flexibilidade resiliente, o que é a flexibilidade? É você fazer movimentos que você não faria. Né? Então, eu preciso ser flexível. Né? Quando a gente fala do corpo, ser flexível com o nosso corpo é fazer, por exemplo, esse movimento aqui, ó, não é um movimento muito natural. Tá? Pode fazer que você não vai conseguir fazer, não. Eu faço com todos os dedos. Né? Eu faço com todos os dedos. Ele está dando para vocês verem? Eu faço com todos os dedos. Isso é uma flexibilidade. Sabe por que eu comecei a fazer isso? Vou contar para vocês. Eu comecei a fazer, de certa nada, né? Grande bobagem. Mas eu comecei a fazer isso porque quando eu era garoto, meu primo fez isso na minha frente e disse que eu nunca ia conseguir fazer. Aí você foi lá e fez. Até hoje, esse meu primo só faz com um dedo, eu faço com todos. Então, assim, eu fui lá e fez, né? Eu nunca faria isso se ele não tivesse me desafiado. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Então, eu nunca faria alguns movimentos se eu não estivesse sendo desafiado pelo Covid-19. Então, eu preciso ser flexível e fazer coisas. Eu preciso trabalhar o meu corpo, a minha mente, para que eu seja flexível e fazer coisas que eu não faria. E para isso eu preciso enxergar algumas coisas de maneira que eu não enxergaria. E eu preciso enxergar diferente. E aí, a partir do momento que eu começo a fazer isso, isso vira quase que um ópio, né? É maravilhoso, porque a gente começa e não para mais. A gente fica se exercitando e fazendo coisas flexíveis. Então, a flexibilidade resiliente, ela está em a gente fazer movimentos que a gente não fazia, para que a gente possa, no momento que a gente puder voltar um pouco mais parecido com o normal, a gente esteja melhor ainda. Então, a gente vai incorporar naquilo que a gente tinha antes. A gente antes conseguia fazer um conjunto de coisas e funcionava, ok? Beleza. Quando a coisa puder voltar um pouco ao normal, a gente vai fazer aquelas coisas que funcionavam e mais as outras, que a gente foi flexível o suficiente para fazer. E aí, por isso que eu chamo de flexibilidade e resiliência, porque a resiliência é isso. É um movimento que você faz, é uma dor que você suporta tanto, mas que quando é retirado aquele teu momento de dor, de sofrimento ou de pressão, né, que o termo na física serviria da pressão, aquela pressão diferente, quando ela deixa de existir de alguma forma, você volta ao estado normal. Mas no caso da flexibilidade resiliente, você não volta ao estado normal. Você, como uma mola que é esticada, você não volta para o comprimento certo da mola anterior. Você fica um pouco melhor do que você era antes. Porque você fez coisas que você não faria. Então você está melhor. Então, inteligência emocional é um pouco da gente perceber que a dor é boa, que o desafio é bom, que a crítica é um presente. Se alguém chegar, eu não estou lendo as mensagens, porque eu estou sem óculos, pessoal, mas se alguém fizer uma crítica... elogiando você. Se alguém fizer uma crítica aqui... Só que não tem crítica. E mesmo que essa crítica ela não me soe bem aos ouvidos, eu aprendi uma coisa. Primeiro, quando aquela crítica do tipo, a gente está no nosso estabelecimento e fala assim, seu produto é uma N, hein? Sei lá, não teve construção quase nenhuma. Mas repara que essa pessoa que teve coragem de falar isso, ela deu para você uma oportunidade de ver que algumas pessoas não achavam a mesma coisa que você acha do seu produto. Por mais que ela não tenha te dado muitas dicas. Mas ela te deu um presente, porque ela falou que existem pessoas que olham de maneira diferente. Então, se você debruçar sobre isso um pouco mais e procurar saber, mas, meu filho, por que você está dizendo isso? O que te leva, ao invés de você dizer, não, meu produto é ótimo, não, nada disso. Você fala, como é que eu posso melhorar, né? O que te leva a isso? O que você acha que deveria ter, então, para que ele fosse um pouco melhor, pelo menos, se eu não vou falar isso assim. E aí, se ele te dá isso, cara, é um presente, porque de cada 10 pessoas, apenas uma reclama. Das 10 pessoas insatisfeitas, apenas uma reclama.
Então, essa pessoa que reclama, a gente precisa aprender a olhar para ela com gratidão. Porque é essa pessoa que reclama que faz a gente ser melhor do que era. Não é a que te diz assim, nossa, está tudo maravilhoso, nossa, Márcio, como você está bonito hoje. É muito legal para a gente, é muito bom ouvir isso. Mas isso não vai me fazer melhor. Quem vai me fazer melhor é quem disser assim, ó, Márcio, a tua postura não está legal, cara. Se você mudar um pouquinho a postura, talvez as pessoas te escutem melhor. Se você mexer menos os braços, isso eu sou italiano, sou descendente de italiano, tá? Então não tem muito jeito. Mas eu escuto. Então, assim, se a pessoa faz um comentário desse tipo, eu passei a reconhecer isso. Não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Isso é a questão da construção da inteligência emocional. Então, a partir do momento que eu comecei a reconhecer críticas como presentes, eu comecei a ser muito melhor do que eu era. E cada dia eu aprendo a ser um pouco melhor do que eu era ontem. Então, todo dia que alguém me dá alguma coisa, né, desse tipo, algum presente desse, pode ter certeza, eu sou muito grato. E a gente perceber isso é uma virada, é um ponto de virada. Normalmente a gente devolve. Normalmente, quando alguém fala mal de um produto ou de um serviço nosso, a gente fala assim, não, mas isso está acontecendo por causa disso. Não, peraí, eu estou fazendo desse jeito. Eu estou fazendo desse jeito por causa da crise. Exatamente. Aí, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu ontem. Tem uma pizza lá, eu estava em Itaboraí ontem, não estava na Ilha Grande. Na Ilha Grande eu estou hoje. Então, eu estava em Itaboraí ontem. Lá em Itaboraí tem uma pizza lá que a gente compra, e aí é uma pizza maravilhosa. Não vou falar o nome do estabelecimento não, mas é uma pizza maravilhosa, é uma pizza cheddar bacon. Eu nem gosto muito de cheddar, mas ela tem uma cebola caramelizada. Vocês já viram que eu sou gordinho, né? Então adoro comer. Então, assim, tem uma cebola caramelizada que é um negócio de louco. A pizza é maravilhosa. Na semana passada, eu liguei e a moça que das pessoas que cuidam do estabelecimento. Então ela virou para mim e falou assim, hoje tem uma promoção. Hoje a pizza está R$43 e você não vai pagar a embalagem e você leva um Guaraná Quatro. Eu falei, deu uma cortadinha, Cerbela. Eu não estou te ouvindo. Você está me ouvindo direitinho? Todo mundo está ouvindo? Dá um ok aí que vocês estão me ouvindo e ouvindo ele. Maravilha. Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo aí, Lorena? Posso continuar? Estou ouvindo melhor agora, estou. Tá. Então, aí eu estava contando aqui a história. Aí eu liguei e a moça falou assim para mim. Eu perguntei, tem promoção hoje? Ela falou, não, hoje não tem. Aí eu falei, poxa, que pena. Aí ela falou, a gente só faz promoção fim de semana. Eu já fiquei aqui nos meus botões. Caramba, no fim de semana que tem mais movimento, o cara faz promoção. Durante a semana que tem menos movimento, o cara não faz promoção. Deveria fazer. Tem alguma coisa errada. Aí eu perguntei, quem é que está falando? Ela falou, essa é a atendente daqui. Eu falei, eu falei, bom, não é o caso de eu falar com ela, não vai mudar muita coisa. Aí eu perguntei, então aí eu pedi uma Coca-Cola e tal, dá R$53. Ah, não, dá 54 que tem que pagar a embalagem. Eu falei, pô, tem embalagem, na semana passada a gente não pagava. Aí ela, tem que pagar. Assim, aí eu falei, caramba, é que a gente não percebe que tudo que a gente faz no negócio, o cliente está observando. Quando a gente encanta o cliente uma vez, a gente habituou o cliente a ser encantado. Então, se da segunda vez ocorre um desencanto, pode ser que eu não volte mais naquele estabelecimento, ou pode ser que eu não queira mais aquele serviço. Então, a resposta que você dá... E aí, eu falei alguma coisa do tipo, nossa, poxa vida, não tem nada hoje. Ela falou, assim mesmo. Ela devolveu na mesma hora e mesmo assim, nossa, que cliente chato. Ficou claro para mim isso, que eu era o cliente chato. Né? Então, assim, eu não sei se está fazendo sentido isso para vocês.
Porque é uma pequena coisa, é um pequeno detalhe, mas faz muita diferença se a gente quer que o nosso negócio tenha sucesso. Então, uma coisa aí fundamental, entender quando a gente recebe uma crítica, que não é para a gente responder de imediato, e para a gente perceber que a gente pode aproveitar essa crítica. E num segundo momento, a gente cresce com ela, ou a gente devolve ela para a pessoa e normalmente isso vai levar a gente a perder o cliente. Então, assim, e a gente perceber que a gente faz isso no dia a dia é um dos fatores da inteligência emocional, que é o autocontrole emocional. Quando a gente não tem esse autocontrole emocional, a gente dá respostas como essa. A gente responde da maneira que, né, que a nossa emoção está falando naquele momento e nem sempre a coisa acaba funcionando bem. Se a gente tem esse autocontrole, a gente já pode pensar um pouco mais e pensar se aquilo é bom para a gente ou não. E o que fazer, mesmo que isso aconteça assim, ó, em alguns segundos, né? Igual cena de filme, que a cena dura 1 segundo, mas o cara, aquela coisa ali, o cara pensa quase 1 hora. O cara faz um filme sobre o que ele pensou naquele momento, de pular de um prédio, sei lá, de alguma coisa desse tipo. Né? É. E a gente vê se você concorda. A gente pode fazer até uma analogia em relação à crise, né? Quando ela chegou, e aí você para, pensa, é igual a crítica quando vem, né? A crítica quando vem, você... E aí você internaliza aquilo, ou você abstrai ou você absorve, né? Quando você abstrai, você consegue, né, com aquela maturidade. Você abstrai, você entende o que está acontecendo. Bom, é um fato, né? O que a gente vai fazer a partir de agora? O abstrai, eu acho que é importante a gente falar, é abstrair a dor. Você não pode abstrair a informação. Que informação, se ela aconteceu, ela pode ser útil. Abstrair a dor. Ela é mais algo que você tem. Então, assim, você abstrai o sofrimento, a dor. Tem pessoas, por exemplo, eu já vi esse filme várias vezes, eu já vi esse filme na minha história do passado, inclusive, que a pessoa fica com raiva mortal da outra porque a pessoa fez uma crítica. E não fala mais. E a gente vê muitas famílias em que o irmão não fala com a irmã, em que o pai não fala com o filho, porque o cara falou a verdade dele. E a verdade dele só fazia sentido para ele. Então, essa história, né, essa coisa da inteligência emocional, ela tem um outro viés, aí voltando, essa coisa do abstrair. Eu abstraio sim, mas eu abstraio o sofrimento, a dor. Mas eu não abstraio a informação, porque a informação é útil. Então, eu uso a informação. Se eu chegar à conclusão... Administrador, né? Abstrair e administra aquela dor ali, porque somos humanos, né? Então ela vai vir. Mas a informação, eu posso pegar ela depois. Essa informação aqui ela não faz muito sentido. Maravilha. Obrigado por compartilhar e segue o barco. Agora, essa informação faz algum sentido. Opa, posso melhorar? Posso melhorar. Maravilha. Caio dentro e vou melhorar. Então, isso faz parte da inteligência emocional, quando a gente começa a ter esse comportamento e as coisas começam a se transformar. Né? E eu queria falar de um outro assunto, de um outro tema que também é muito importante, é um pouquinho relacionado com esse. Você tem alguma outra pergunta? Estou saindo do seu contexto. Tem, mas vamos ver se tem a ver com o que você quer falar. Tá? Eu queria, assim, tenho curiosidade mesmo de saber como você lidou com essa fase essa crise toda que aconteceu, e acho que pegou cada um de um jeito, né? Eu acho que quem tinha mais inteligência emocional, quem tinha mais, sei lá, dinheiro guardado, cada um é o que falam, assim, que falaram muito durante isso tudo. É que a tempestade ela é a mesma para todo mundo, mas cada um tem um barco diferente para passar, né? E eu acredito que quem tinha inteligência emocional, quem tem inteligência emocional, quem desenvolveu isso, né, em tempos atrás, com antecedência, até chegar nessa crise, passou diferente. Aí eu queria saber de você, como foi isso para você e como é que foi para as pessoas que você atendeu durante esse tempo, sabe? Os empresários, assim, especificamente. Show. Primeira coisa, eu não lidei com isso, eu continuo lidando. Porque a gente continua vivendo. Não acabou ainda, então eu continuo lidando. E continuo me transformando. Vai ter crise, né? E continuo me transformando de alguma maneira. Então, assim,
Primeiro momento, eu preciso contar para vocês uma história. Eu adoro contar história, vocês já sabem. Então, não sei se dá tempo, mas eu acho que dá. Então, eu preciso contar para vocês. Tá? 13 minutos? Tá bom, mas vai ser rapidinho. Aí eu vou parar com 2 minutinhos para a gente se despedir, tá? A história é, bom, chegou a tal da pandemia, fica em casa. Eu tinha graninha. Mas, o que aconteceu? E eu tinha muita coisa para receber. Muita coisa para receber. O meu maior fornecedor, o meu maior cliente, né, o cliente assim, que estava no momento me demandando mais coisas, que é uma instituição que eu não vou falar o nome aqui, chegou para mim e disse assim, olha, todas as suas agendas, e eu já tinha agenda até agosto, todas as suas agendas estão canceladas, ok? Falei, beleza, estou pronto para isso, vou me reinventar e vamos dentro. Olha só, todos os trabalhos que você fez agora até o dia 12 de março, nós não vamos te pagar, ok? Ok? Desafio, hein? Aí o negócio começou a ficar doido, porque eu falei, aí não tá ok. Aí não tá ok, o trabalho que eu já fiz, eu estou contando com esse dinheiro, faz parte da minha reserva para eu segurar essa onda aqui agora. Eu preciso que esse dinheiro entre. Eu falei, caraca, o que eu faço? Eu desespero, peço dinheiro emprestado. Né? E aí as coisas começaram a vir na cabeça. Tive que tomar decisões, eu participava de um grupo de negócio, eu teria que fazer um investimento no dia 1º de abril, e isso acabou pesando, e eu falei, cara, esse não é um investimento agora, eu tenho outros caminhos. Então a gente tem que tomar algumas decisões e fazer algumas coisas. Essa foi uma das minhas decisões. Eu já tinha uma carteira de clientes pessoa física, né, que são clientes são pequenos empresários ou especialistas de áreas que são, assim, que, poxa, graças a Deus eu tenho agenda hoje novamente quase totalmente tomada e cheguei a ter momentos da agenda não ter nem espaço para ninguém. Então eu tinha essas pessoas e tinha algumas pessoas que também estavam numa situação que faltava pagar alguma coisa, né? E aí eu corri para essas pessoas, beleza. Essas pessoas vão me salvar. E aí eu corri para essas pessoas e elas disseram assim para mim, Márcio, não tem como. Eu não tenho como pagar nada agora. Tá ruim. Não tem como. Ferrou. Aí eu falei, caraca, acabou o mundo, né? Acabou o mundo. Bom, o maior não me paga. Todo mundo, né? O menor não me paga. E o que eu faço agora? Eu falei, vou começar a dar. Vou começar a dar. Ao invés de cobrar, eu vou começar a dar. Aí fiz as lives, criei um podcast, que é o podcast Coaching da Criatividade. Já está hoje chegando no episódio 26. Já está com 27 pronto, mas hoje está chegando no episódio 26. Né, que são trechinhos de 5 a 15 minutos que eu falo sobre uma determinada pergunta de negócios, de criatividade. Então, criei isso. Criei novos cursos, criei uma modalidade menor do programa que eu entregava. E fui fazendo vários testes diferentes, fui buscando. Criei a formação, porque um pouco antes, eu queria contar essa história também, eu criei uma formação para um licenciamento de treinadores, né, de coaching, mas dentro da metodologia que E tá travando, Cervela, um pouquinho. Lá com material e tal. E essa formação eu fiz no final do ano passado, ela funcionou muito bem, mas como formação presencial. Aí eu falei, cara, vou fazer essa formação online. E aí continuei fazendo as lives, Eu hoje tenho clientes de porte maior do que aquele grande que eu falei que era o meu carro-chefe. Tá vendo? Eu tô com contratação de agenda até agosto de novo. Até agosto de novo. Maravilha. E aquele fornecedor começou a me pagar. Começou a me pagar e está me contratando para coisas novas. Só que agora eu disse assim, pera, eu vou fazer só o que eu quiser. Eu não vou fazer tudo o que você me oferecer. Só um minutinho, Intervela, que estava meio que travando as pessoas falando. Agora como é que tá, gente? Tá bom? Parou de travar? Para mim tá bom. Eu tô conseguindo escutar ele bem. Então aí você me conta o que você ouviu, que eu falei pra caramba.
Não, você falou que recuperou. Na verdade, você conseguiu um contrato muito maior e o outro cliente que não tinha te pago está te pagando. Mas é assim, ó, nesse momento, gente, não tem mágica não, tá? Então, vários momentos de desespero, vários momentos que não tinham dinheiro para pagar a conta, né? Mas assim, com fé no meu capo e com fé de fazer, agir, lembra aquela frase que eu falei? Agir um dia depois do outro. Aquilo que eu me preparei tanto para fazer, eu continuei fazendo, e continuo fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo, sem desespero e sem esperança. E as coisas estão acontecendo. Se elas não acontecerem por um tempo, eu estou preparado para isso. E eu vou continuar fazendo. E continuar me reinventando. E continuar sendo flexível e resiliente, usando a flexibilidade resiliente, fazendo coisas que eu nunca tinha feito antes. Para que as coisas aconteçam. Então, assim, o que faz alguém acontecer? E aí eu vou falar da sua última pergunta sobre as pessoas que eu tenho ajudado. Num primeiro momento, as pessoas ficaram muito em pânico e não estavam conseguindo nem acompanhar os programas, ok? Não estavam conseguindo. Num segundo momento, eu consegui perceber isso. Eu consegui entender o que estava acontecendo com essas pessoas e o que a gente precisava trabalhar. Quais eram as ferramentas que a gente dava? Né? Tem uma ferramenta chamada Alto Astral, que a gente dá uma levantada na moral da galera. Então, quais eram as ferramentas que a gente... Reframe, né? Que é a reconstrução de alguma coisa por outra ótica. Então, o que eu poderia fazer para fazer essa pessoa vencer isso de maneira menos dolorida? Que o desafio não fosse tão gigantesco quanto estava parecendo ser. Porque, por exemplo, quando eu proponho, a gente vai reinventar teu negócio, e você tem que ter flexibilidade resiliente. Ter flexibilidade resiliente significa você fazer coisas que você não está acostumado. E isso dói. Na maioria das pessoas, isso dói. Eu aprendi... Dói, crescer dói pra caramba, né? Isso dói muito. Então, assim... E aí, esse movimento dá dor de cabeça, a pessoa panca, pira, fica doidona. É natural. E assim, aí eu comecei a perceber isso e dosar isso de alguma maneira. Hoje eu tenho alguns coaches que viraram o jogo. Viraram o jogo. Pô, tem até alguns depoimentos que eu estou para colocar no ar de pessoas dizendo assim, cara... coloca, Cervelo, isso é muito bom. Né? Eu vou me emocionar de novo, porque é muito bom a gente ouvir isso. Né? Tem o Wellington Magala, pessoas que não tinham a menor ideia do que fazer, não tinham a menor ideia do que fazer. O negócio delas, o que elas vinham fazendo não estava funcionando mais. Eu falei, cara, vamos lá. E a gente buscou dentro da história de cada pessoa e a gente encontrou saídas. Né? E essas pessoas estão conseguindo. E é aquele negócio que eu te falei, é um processo, né? E essas ferramentas que a gente procura entregar nos programas, elas são ferramentas para que você use ao longo do tempo, ao longo da tua jornada. Então, mesmo, se eu não estou mais com Cervelo, beleza, não tem problema, a intenção é essa. Coaching tem que ter início, meio e fim. Se você quiser um outro processo, é outra história. Mas eu vou te entregar as ferramentas para você livrar para você conseguir conquistar aquelas coisas que naquele momento estão te incomodando, ou estão te excitando, te fazendo ir para frente ou não. Então, assim, tem que fazer sentido para a pessoa do jeito que a pessoa quer. Basicamente isso aí, assim, vou te devolver a palavra que o tempo está passando e eu falo sem parar. Não, foi maravilhoso. Era isso mesmo que eu queria. Eu queria trazer você para dar esse apanhado aí sobre inteligência emocional, que para mim é fundamental, né? Nesse drama todo que a gente está vivendo, mas eu não enxergo como uma coisa ruim de forma nenhuma, óbvio, né? Sou humana, também tive meu momento de desespero, tive um momento de dúvida, né? O que vai ser, como é que vai ser, como é que vai ser o meu negócio, enfim. E aí depois tem aquele momento punk também, né, Lorana? Tem um momento punk, tem um momento que você dá chute no cachorro. Claro, não fiz isso não, tá, pessoal? Mas entre aspas, né? Em que você chuta a mesa. Toma, né? E tem hora que é necessário você sair do normal. Né? Extravasar de alguma maneira. Aquela história, né? O pessoal que gosta de futebol, hoje a gente não tem nem o Maracanã para ir lá gritar o nome do time ou para xingar alguém.
Mas, pô, eu tenho feito aula de body combat. Estou dando soco no ar aqui, caramba, ainda estou fazendo. É isso. Né? Mas assim, se você não tiver muito. Meu irmão, pega um travesseiro, bota na boca e dá um berro, grita bem alto, ninguém vai ouvir, não. O travesseiro abafa o som. Entendeu? Mas dá a sua extravasada, dá a sua enlouquecida. Isso também faz parte da inteligência emocional. Mostrar vulnerabilidade, né? Eu gosto muito disso. De você identificar que você é vulnerável em algumas situações. A gente ficou muito vulnerável nesse período, né? E usar a vulnerabilidade a nosso favor. Né? Mostrar que às vezes a gente vai ter problema, às vezes a gente vai estar em uma crise, e não é só crise de pandemia, crise, sei lá, do negócio, crise na família, são tantas coisas que a gente tem que dar conta, né? E é isso aí, é se reinventar mesmo, sair, vulnerabilidade, agir. cara. Vulnerabilidade, o mais interessante dessa palavra, vulnerabilidade é sinônimo de pessoas fortes. Pessoas que expõem a sua vulnerabilidade são as pessoas mais fortes que eu já conheci na vida. Isso aí. Né? Querido, temos que chegar ao final aqui, porque senão vão cortar a gente, não vai conseguir se despedir. Então, eu acredito que as suas ferramentas tenham ajudado muitas pessoas durante esse período e vai ajudar muito mais, porque os desafios não acabaram, né? Apesar da gente saber que está acabando aí, está se flexibilizando, né, para a gente voltar à vida normal. Eu tenho certeza que você ainda vai ajudar muita gente com as suas ferramentas. Eu fiz parte de uma sessão de coach com você, com certeza eu vou fazer o programa todo. Pode esperar que eu vou te ligar para a gente marcar isso, tá? E aí eu quero que você fale as suas palavras finais aqui, despedindo das pessoas, tá? E depois eu vou falar também um pouquinho, vou despedir. Bom, pessoal, eu acho que eu poderia falar mais algumas horas sobre esse tema. Eu peguei o óculos aqui para dar uma olhada nos comentários, mas poderia falar mais algumas horas. E assim, quem quiser me convidar para fazer live, eu estou aí. Eu entendo que é preciso dar, né? É preciso dar de volta. Então, se o universo está me enchendo de coisas boas agora, mesmo nesse momento, eu preciso entregar. Então, estou disposto aí a dividir mais ainda. E eu gostaria de, nessas considerações finais, agradecer a todos que estiveram aqui presentes. E para quem ainda não me conhecia, né, toda live que eu faço, toda live que eu participo, eu ofereço 2 presentes, que é a sessão de coaching, em que eu uso uma ferramenta autoral, uma ferramenta super inovadora, que é o mapa da autoliderança. Várias pessoas que eu vi aí já fizeram e participaram dela. A Lorena também já participou, né, Lorena? Então, assim, eu vou entregar para 2 pessoas